Sejam muito bem-vindos a mais um Independência Química Podcast, para poder proporcionar para vocês aí de casa, falar sobre a recuperação, sobre tratamento, sobre codependência. É um programa que a gente criou, que vai ser essa rede de apoio para transformar e libertar realmente pessoas que estão passando pela problemática da dependência química, né? Um problema tão complexo que abrange inúmeras pessoas. Hoje no Brasil, dados bem atrasados, né? Pesquisas bem atrasadas vêm falar de 28 milhões de famílias que sofrem com a dependência química no Brasil. Então é preciso pessoas se colocando, se posicionando para poder ajudar. E o programa Independência Química Podcast é isso. São pessoas que se colocaram à disposição de todas essas pessoas que vêm passando pela essa problemática para poder dar suporte no trabalho da dependência química, né? E hoje aqui nós estamos aqui com dois convidados. Hoje nós estamos com o Isaac, que é meu parceiro, que está todo dia comigo. E estamos também com o Dudu Rocha aqui, que vai estar se apresentando. Logo mais a nossa psicóloga também, Jaine, vai estar chegando aí também para ajudar, né, nós nessas questões aí que nós precisamos ajudar nessa rede de apoio. E hoje aqui vamos conhecer aí nosso amigo aí, Dudu Rocha. Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Eduardo Rocha, né? Mais conhecido no mundo da luta aí como Dudu Rocha, né? Sou natural de Florianópolis, Santa Catarina, né? Sou faixa preta de Jiu-Jitsu, Muay Thai, tenho diversas lutas de MMA profissional e por um tempo aí na minha vida eu acabei caindo na armadilha, né, do submundo das drogas, né? Digo que por uma dificuldade de lidar com o sucesso, né, onde eu caí, né, nessa armadilha por essa dificuldade de lidar com o sucesso. Hoje eu trabalho um pouco, né, com a dependência química, né, como terapeuta também, e abordo bastante o tema, os benefícios do esporte na dependência química. Né? Porque muita gente se pergunta, né? Meu, cara, atleta profissional, né? Já viajou para lutar, né? Fez várias lutas. Porra, teve uma vez que eu estava numa mesa no Rio de Janeiro com todos os meus ídolos e a gente estava de igual, né? E foi um sonho realizado, assim, por que ele caiu no mundo das drogas, né? E isso aí eu vou explicar com o decorrer do programa. E essa era uma pergunta que eu já queria fazer para você, cara. Como Legal. que a dependência impactou na sua carreira e na sua vida familiar? Cara, foi um impacto muito, muito forte, muito marcante, né, na minha carreira, porque eu tinha 22 anos quando eu fui convidado para ir para o Rio de Janeiro, né? Eu já fazia uso, mas eu fazia uso esporádico, né? Aquele uso recreativo, né? Recreativo, né? E fui para o Rio de Janeiro, né, a convite de um atleta muito, muito conhecido, muito famoso aí no mundo da luta, né, de uma equipe muito forte, e cheguei lá, fiz a seletiva do UFC, né, e tinha 30 pessoas, e desses 30 eu consegui ficar em sétimo, e depois eu fiquei em quarto no ranking. Nossa. Né? E como eu falei, né, cara, tipo assim, muita dificuldade de lidar com sucesso. Aquilo subiu, eu falei, cara, eu vou lutar o maior evento do mundo, né? E não soube lidar com isso, né? E fizeram um doping em mim, né? E eu acabei caindo por THC, né? E ali o meu mundo desabou, né? Porque era um sonho. Maior oportunidade da vida. Maior oportunidade da minha vida. Cheguei lá no topo. Como eu falei, eu estava sentado na mesa com todos os meus ídolos e a gente ia lutar o mesmo evento. E fiquei 2 anos suspenso, né? Perdi patrocínio, né? Vários patrocínios aí bem conhecidos, marcas famosas. E foi isso, assim, desses 2 anos. Impacto gigante, Foi, né? Foi avassalador. Sim, aí onde eu potencializei o uso, por conta da frustração. Dudu Rocha, nós estamos
bastante pessoas acompanhando o programa, né, que nos acompanha pelas redes sociais, né? E a pergunta que não quer calar por muitas das vezes, né? Qual foi a maior insanidade, né, que você cometeu no uso de substância? Que você acredita, ó, essa foi a maior insanidade que eu cometi no uso de substância? Roubar, ir pra rua. Eu cheguei a ir pra Cracolândia, fiquei 7 dias lá. Na Cracolândia? Na Cracolândia, em São Paulo, lá na Estação da Luz, na Sé, né? Então, assim, dizem, né, que cada um tem o seu fundo do poço, e esse foi o meu, né? Foi uma insanidade onde eu botei a mochila nas costas e, já desacreditado da vida, né, perdi várias oportunidades. Claro, não perdi o meu talento, né, no mundo da luta, só que para mim eu tinha perdido, né? E botei a mochila nas costas, fui para São Paulo e falei, é aqui que eu vou ficar. Só que eu não tenho apetite para ficar na rua. Então, o tempo que eu fiquei, 7 dias, eu acabei ligando para o meu pai e pedi ajuda. Falei, pai, eu estou aqui em tal lugar, por favor, me ajuda, me tira daqui. Eu nunca esqueço, agora falando um pouco da religiosidade, né? Que eu estava sentado e passou uma mulher, né, cristã, oferecendo comida. E a filha dela olhou para mim e falou assim, esse lugar não é para ti, não é para tu estar aqui. Sabe? Sai enquanto há tempo. E eu deu um despertar em mim. Eu lembro que eu estava com uma manta assim, de repente tirei a manta, tinha orelhão ainda na época, né, cara? Nossa. Achei um orelhão, liguei pro meu pai. Aí sabe qual foi a resposta dele? Tu foi aí com as tuas próprias pernas, então tu vai sair com as tuas próprias pernas. Ele me passou o número do proprietário de uma clínica do Litoral Sul, de São Paulo, e eu entrei em contato e eles foram lá me buscar. Eles foram te buscar e aí você entrou num processo de recuperação. Entrei no processo de recuperação. E eu ia perguntar, né, o que foi determinante, assim, para você aceitar essa ajuda aí nesse momento? Quando eu me vi no processo de desleixo e degradação total, né? Eu nunca imaginei, porque quando a gente começa, né, quando o dependente químico ele começa a fazer o uso da substância psicoativa, ele não imagina que vai chegar no fundo do poço, né? Porque no começo é tudo mil maravilhas, né? Então, assim, às vezes até julga uma outra pessoa, sabe, né? Acha assim, a substância que eu uso é mais leve do que a substância que aquele companheiro está usando. Só que tem um jargão que é muito verdadeiro que fala que a dependência química é a doença do ainda, né? Se eu ainda não cheguei naquela substância, se eu ainda não cheguei a morar na rua, se eu ainda não troquei roupas, né? Ou televisão de casa para fazer o uso da substância, porque senão vai chegar lá. E quando eu comecei, por morar na praia, no litoral, a gente começava fumando, né? Ali a maconha, enfim, surfando, e parecia tudo normal, tudo natural. Só que eu fui pegando uma resistência e queria algo mais forte, né? Sim. Aí que foi... Dudu, o quanto que você acredita que as conexões, eu costumo muito dizer que dependendo das conexões que a gente fizer, são essas conexões que vão nos levar para caminhos ou fazer a gente parar de usar ou fazer a gente voltar a usar droga. O quanto você acha que as conexões com pessoas fizeram que potencializasse a doença da dependência química na sua vida como um todo? Eu comecei a me aproximar de pessoas que faziam uso. Sim. Né? Eu deixei a minha equipe de lado, os meus amigos verdadeiros de lado, e comecei a fazer parte de uma outra galera,
né? E eu queria ser aceito nesse meio, né? Então eu usava ali, né? Sou lutador, pá, né? E queria fazer parte daquele grupo, né? E aonde foi que eu troquei de substância, né? Da substância que eu usava, eu comecei a usar uma substância mais forte, né? Por influência da conexão com esses... Das conexões. Isso. Qual que era a substância, se você quiser falar, claro. Eu comecei com a maconha, depois eu fui para cocaína e acabei usando crack. Cara, não dá para acreditar. Não dá para acreditar, e eu não acreditava quando eu estava fazendo uso. O álcool eu nunca fui muito de beber, mas eu fiz um vídeo, gravei um vídeo outro dia, fazendo a comparação, né, do álcool com o veneno. Sim. Né? Que o álcool é um veneno, né? Como o crack também é um veneno. Vamos lá. Quando a gente faz o uso, ingere um veneno, qual que é o efeito colateral, né? A gente fica com a visão turva, né? Dá enjoo, Faz sentido. certo? Dor de cabeça, diarreia. Por quê? Porque a gente ingeriu o veneno e o corpo quer colocar para fora. Exato. E quando a gente bebe, né, o álcool, é o mesmo efeito colateral, né? A gente fica com a visão turva, a gente fica com dor de cabeça, a gente passa mal, que é o mesmo, né? O mesmo processo. Efeito colateral do Mesmo veneno. processo. Então, as drogas e o álcool, que o álcool é droga, não caiam na ilusão de que álcool não é droga, porque é. E é a porta de entrada. Eu digo que é uma das piores drogas, não só uma droga, como uma das piores. E no processo de desintoxicação é a pior para mim. Né? É a pior, né? É a pior que a gente vê. Quando a gente vai falar, é muito importante que o Dudu trouxe aqui, porque a gente está falando de uma pessoa que tinha toda uma estrutura familiar, a gente está falando de uma pessoa que tinha um sonho, e a próxima pergunta que eu vou fazer para ele é justamente isso, porque na dependência química, muitas das vezes, o que acontece? Eu vejo um monte de pessoas chegarem na instituição e falar para mim, né? Falar, eu tinha um sonho, esse sonho era vivo dentro de mim, mas depois que eu entrei no submundo da droga, eu nunca mais consegui sonhar. Então, a pergunta que eu tenho para você aqui, Dudu, é o seguinte, em relação a sonho, né? O quanto que a droga, ela conseguiu apagar, né, esse sonho da sua vida, que nem você falou que você sentou na mesa das pessoas que você sempre quis sentar, você esteve no lugar onde você sempre quis estar, e aí você trouxe uma questão, então são duas perguntas. Você trouxe uma questão que o sucesso, muitas das vezes, te leva à dependência química novamente. Mas eu queria, porque muitas pessoas, Cadu, só para explicar para o pessoal que está em casa, muitas pessoas acreditam que a pessoa só vai usar droga se ele está passando por alguma frustração, termo de relacionamento, e o que você trouxe é importantíssimo, porque através do sucesso você voltou também ao uso de droga. Então eu queria que você explicasse para o pessoal que está em casa nos acompanhando. Sim, o que eu posso dizer sobre isso, né? A minha maior dificuldade é lidar com o sucesso, né? Vou dar um exemplo. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Consegui reconquistar tudo que eu tinha perdido, né? E, enfim, tô com um carro da hora, tô com a minha esposa, né? Tô com um bom trabalho, tô ganhando um bom salário, voltei a lutar, voltei a competir. Aí, com o passar do tempo, dá um estralo na cabeça e fala, né? E eu penso assim, nossa, mas está faltando alguma coisa. Na verdade, é o cérebro pedindo a substância. Sim, sim. Né? E quando vem isso na cabeça, daí a gente começa a bater aquela abstinência, né? Que a gente chama de SAD, né? Sim. Né? A síndrome de abstinência. Síndrome de abstinência demorado, que eu aprendi com o meu terapeuta Fernando Caetano, né? O mestre dos mestres. O mestre dos mestres. E
E é isso, a minha maior dificuldade não é com a frustração, assim, claro, a frustração também pode levar ao uso, mas não quando tá tudo ruim, sabe? Ah, morreu alguém da família, ou enfim, né? Eu vou usar droga. Não, porque eu sei que vai piorar, né? O meu maior problema é com o sucesso, lidar com o sucesso, Sim. né? Ah, vou comemorar. Ixi, essas comemoradinhas aí Entendeu? problema. Mano, fui lá, lutei um campeonato de MMA, ganhei, pum. Fui lutar um campeonato de jiu-jitsu brasileiro ou open em algum lugar do Brasil, ganhei, vou comemorar, né? Eu tenho que, né? Já comecei a fazer esse desligar dessas comemoração, né? Focou no treino, ganhou, bora focar pro próximo campeonato. Sim, o quanto que é importante, né, a resiliência, né, Dudu? Na questão da resiliência, na questão de focar naquele objetivo e ir até o final nele, né? E em relação ao sonho, que nem eu fiz para você, em relação ao sonho, depois que você... o sonho era antes de conhecer a droga, e depois que conheceu, como que ficou a questão do sonho? Então, o meu sonho era chegar no auge, né? Sim. No mundo da luta. Depois que eu conheci a droga, eu só queria usar. Eu perdi o sonho. Eu perdi a capacidade de sonhar. A capacidade de sonhar. Isso. Olha aqui que ele está falando para quem está em casa. Perdeu a capacidade de sonhar. Então, na dependência química, muitas das vezes é o que acontece. A pessoa perde o desejo de viver e tudo que fazia sentido, tudo que gerava dopamina numa certa quantidade, já passa a não ter sentido nenhum mais, né, Dudu? A nossa vida passa ela ser totalmente voltada para o uso de substância, né? Sim. Quando eu falo sobre os benefícios do esporte na dependência química, porque hoje eu tô de volta, né? Sim. Graças a Deus estou de volta, né? Tô treinando, né? Tô fazendo minha musculação. Agora, a partir do dia 2 de janeiro, eu já pretendo já voltar a competir o jiu-jitsu, né? E quando a gente... às vezes eu faço alguns vídeos, né? E falo assim, quando você está com vontade de fazer o uso de alguma substância, vai treinar. Por quê? Porque os mesmos hormônios que a gente... que libera no cérebro quando a gente faz uso da substância psicoativa, da droga, é os mesmos hormônios que libera quando a gente faz o exercício, né? Só que o que acontece, né? Quando eu faço uso de uma substância psicoativa, a dopamina, a endorfina, ela vai de 0 a 100 muito rápido. E muito rápido também, em questão de 5 segundos, ela volta para o zero. De novo. Baixa para o zero. Aí a pessoa quer mais. E é isso que acontecia comigo. Por isso que quer mais, quer usar mais, e acaba o dinheiro e começa a roubar, começa a vender, rouba a carteira do pai, pega o dinheiro, troca um tênis, né? E no esporte, aí teve uma pessoa que me questionou, falou, cara, não tem como comparar, né? Tipo, quando eu uso droga, e essa pessoa ela estava nativa, quando eu uso droga, e eu for fazer um esporte, não vai matar a vontade, né? E aí eu pensei assim, bom, se a dopamina e a endorfina, quando eu uso a substância, ela vai de 0 a 100 muito rápido e depois volta para o zero, quando tu pratica o esporte, também vai de 0 a 100, mas quando baixa, ela vem para 50. Então, tu fica naquele estado de satisfação. Tranquilo. Né? Onde eu faço o meu treino, vou para casa, descanso, fico de boa e não fico naquela que eu preciso, porque parou no 50. Parou. Não foi pro zero de novo como a substância psicoativa. Legal. Ô Fernando, e você, né, no tempo que você já está aí trabalhando com a dependência química, existem muitos casos igual ao do Dudu? Existem inúmeros casos, né? Existem pessoas que buscaram, né, formações, existem doutores, existem
psicólogos, existem médicos que interromperam os seus sonhos por conta da dependência química. Por quê? Porque a droga, ela tem essa questão, né, de anular, né? De anular o sonho da pessoa, de deixar a pessoa somente dependente daquilo, né, daquela substância para viver. Então, assim, a pessoa ela dorme pensando na droga e acorda pensando o que vai fazer para usar mais. Então, assim, o que o Dudu está falando é o que nós vemos o tempo todo, né, dentro do centro terapêutico, dentro das abordagens que nós já fez, são mais de 20 mil atendimentos. Então, assim, a gente percebe. Mas, Dudu, falando agora que você entrou no processo da recuperação, o Isaac também tem algumas perguntas para fazer, e falando agora que você entrou nesse processo da recuperação, agora que você já está buscando esse caminho aí, que você já está nessa direção, como que o esporte, né, vem te ajudando nesse processo aí? Como que voltar à academia, como que praticar os exercícios físicos, voltar à sua rotina, né, depois de um processo de recuperação, vem te ajudando para que você possa permanecer limpo e transmitir essa mensagem que é possível para o pessoal que está em casa nos acompanhando. Legal. Bem interessante essa pergunta. Vamos lá. Quando eu estava no uso de drogas, né, eu estava com a minha compulsão, a minha obsessão aberta, né? A minha última internação, né, teve que ser um resgate, né? Uma remoção, né? Que um grande amigo meu, né? Mas ele foi sozinho, né? Né? Eu tive uma rede de apoio, né? Que foram me buscar, né? E me levaram para um hospital, né? Né? Lá em Ribeirão Preto. Sim. Né? Onde eu fiz esse tratamento. E após nesses 4 meses e alguns dias que eu fiquei lá, eu quebrei a minha compulsão e a minha obsessão e fiz a desintoxicação, né? Então eu comecei a pensar com mais clareza. Sim. Certo? A minha disciplina começou a retornar, porque eu não tinha mais disciplina, sabe? Eu não tinha disciplina, não tinha hora para acordar, eu não tinha hora para dormir. Na verdade, mal dormia, então mal acordava, né? E depois que eu saí, né, lá da fundação onde eu estava, em Ribeirão Preto, eu voltei com a disciplina. A disciplina voltou. A disciplina voltou, né? Eu voltei para o mundo real. Eu deixei de ser aquela pessoa destrutiva para a sociedade e voltei a ser uma pessoa produtiva, construtiva, né? E hoje eu tenho, antes de sair de casa, eu faço um mapa, né? Eu tenho o meu cronograma. Olha aí, ó. Olha aí as ferramentas comprovadas aí para o processo de recuperação. Vamos lá, o que eu faço, né? Eu durmo cedo, acordo cedo, o que eu vou fazer? Qual que é a minha... Eu acordo, primeira coisa que eu faço, arrumar minha cama. Porque muitas vezes a gente acha que... né? Eu vou dormir de novo? Para que eu vou arrumar para que ela, eu vou arrumar a cama? Desleixo de degradação, amigo. Começa arrumando a cama, porque se o meu armário e se a minha cama estiver bagunçada... Toda a vida vai estar. Toda a minha vida vai estar bagunçada, cara. Então é acordar, levantar, arrumar a cama, tomar meu café e ir para o meu treino. Aí eu faço meu primeiro treino de musculação. Esse ano eu ainda não comecei, né, o Muay Thai e o Jiu-Jitsu. A partir do dia 2 eu vou voltar a fazer os treinos. De novo. Isso, a voltar a fazer os treinos de competição, né, e pretendo chegar lá de novo. Só que assim, aonde eu fui, ficou para trás, sabe? Uhum. Eu vou caminhando de novo, um passinho de cada vez, né? Eu sei o meu potencial no mundo da luta, né? Mas eu não vou atropelar etapas, né? Eu vou devagarinho para chegar lá. Mas é isso, eu tenho o meu cronograma diário, né? Antes de sair de casa, eu penso assim, eu vou para academia, da academia eu vou almoçar e vou voltar para casa. Eu saio e faço esse trajeto. Porque se eu fazer algum trajeto mirabolante, eu posso me perder no meio do caminho. Verdade.
E eu não Se quero mais. encontrar é difícil. Não é fácil. Depois que se perde, é muito complicado. Então eu tenho o meu trajeto, eu tenho o meu cronograma diário. Quando você falou que você foi para Cracolândia, né? Foi. Quando você estava lá, você achou que em algum momento você não ia conseguir sair daquela situação? Quando eu cheguei lá, para mim era tudo muito novo, porque eu cheguei lá com o dinheiro no bolso, né? Com uma sensação de superioridade a todos que estavam lá, né? Bem vestido. E depois de 7 dias que eu estava lá, eu não tinha R$1 no bolso. A roupa que eu estava vestindo já não era mais a minha, né? Eu já estava com um chinelo de cada cor no pé, sabe? Com uma bermuda que mal servia em mim, né? Uma camiseta suja e uma manta por cima de mim. Aí foi a hora que eu comecei a viver, porque a Cracolândia hoje é outro mundo. Tu entra lá dentro, é outro mundo. É um mundo paralelo, né? Paralelo, cara, é uma coisa totalmente diferente, aquele fluxo de gente e gritaria, sabe? Fica os guardas municipais ao redor, se alguém tenta sair, eles saem, como que é? Volta, rato, sabe? Volta e trata, né? A sociedade tinha que dar mais atenção para isso, né? Saindo um pouco do foco da Cracolândia, pô, quantas vezes a gente passa na rua e vê um dependente químico, né, ali sentado ou deitado, né, e a sociedade simplesmente... É um problema de saúde pública, né? Isso, o que a sociedade faz? Eles passam por cima, eles não estão nem aí, né, ao invés de oferecer uma ajuda, né, eles passam por cima ali, fingem que não vê e depois ficam reclamando, né, e se cada um fizesse um pouquinho da sua parte, com certeza isso ia mudar. Eles entram lá mais para pegar umas imagens, para ter ali uma visualização. E não vai acabar. Não vai acabar. Não porque vai. se tira de um lugar, vai para outro. É que nem acontece. Várias reportagens aparece isso, né? Tira de um lugar, aí pega um rapazinho ali, senta com uma caixinha, já começa. Começa um, começa outro, e quando vê, tá de novo. Só muda a rua. É verdade. E, cara, quando eu entrei lá, eu falei... E quando eu me vi naquela situação de degradação, eu falei, pronto, acabou. É aqui que eu vou ficar. Até a hora que passou, né, a mulher lá, né, a cristã, passou lá doando alimento. Nossa. E a filha dela falou para mim, olhou para mim e falou assim, que eu ainda estava com porte, né? A cara estava meio sugada pelo uso abusivo da substância, e ela olhou para mim e falou, tu não é para estar aqui não é teu lugar, sai enquanto é tempo, porque daqui a pouco tu não vai mais conseguir sair. E na verdade é assim, né, Dudu? Tem pessoas que estão ali que não conseguem mais sair dali. Não consegue. Que a vida ali, ela ficou naquele quadrado ali, naquele ambiente, né? Devido à proporção da droga que tá ali e também a escravidão que a droga nos leva, né? Porque ali o usuário está numa zona de conforto, né? Ali tem o que eles querem, que é a droga. E eles podem usar livremente, né? Não precisa se esconder para ficar usando. Então ali é a zona de conforto deles. E eles não sabem mais viver em sociedade fora dali. Então, ali virou a casa deles. E ali encontra gente de tudo quanto é tipo ali, né? Cara, ali tu vai encontrar doutor, tu vai encontrar médico, tu vai encontrar filho de pessoas milionárias, tu vai encontrar advogado. Assim, muita gente da alta sociedade está lá dentro da Cracolândia em São Paulo. Mais uma prova que a droga não reconhece classe social, idade, nada. A droga ela vai chegar para devastar tudo como vem acontecendo, né? Então, para quem nunca usou, eu vou só falar uma coisa. Nem experimenta, nem começa. Nem começa porque a droga é amor à primeira vista. Se fosse ruim, né? Se fosse ruim, não teria tantas clínicas lotadas e a Cracolândia não estaria cheia. As ruas, né, de várias cidades aí não estaria cheia.
Só que é algo que vai destruir com a vida da pessoa. E pior, não só com a vida dela, mas de todo mundo que está ao redor. Aí é onde que entra a codependência. A codependência. Né? Quando a gente falamos de codependência, a gente tem que entender que existe um outro lado da história, né? O Dudu Rocha que estava falando do lado dele da história, mas existe um lado da história onde está toda a família, está todo o contexto familiar, estão todas essas pessoas que estão no mesmo sofrimento, ou talvez maior, né? Porque muitas das vezes o dependente químico ainda ele consegue entorpecer os pensamentos, a mente, e só nos momentos de sanidade que ele vai conseguir tentar compreender o que está acontecendo. E muitos não vão conseguir compreender. Por quê? Porque a droga ela leva o cara a um ponto que ele perde aquele eu julgador. Ele tá lá no uso de substâncias, já tá vários dias na rua, tá vários dias sem tomar banho, e ele não consegue entender aquele processo, ele não consegue falar o que está acontecendo, o que você está fazendo aqui. Ele perdeu o eu julgador. É só a gente dar uma pequena volta em São José do Rio Preto, que a gente vai ver, né, o quanto de pessoas que estão na rua que já perderam isso, né? Ele já perdeu aquele eu julgador, ele já está na rua vários dias, ele já nem se importa mais com o que está acontecendo à sua volta. Então, quando se fala em codependência, a gente tem que olhar bastante para a família, porque a família é o suporte de tudo. A família que faz a diferença é aquela família, Isaac, é aquela família que está dentro do processo, que acompanha aquele paciente do início até o final do tratamento. Só que, quando chega no final do tratamento, aquela família ela precisa estar preparada. Quando a gente fala preparação, é preparação na dinâmica com que vive e se relaciona, não, Du? Por quê? Porque o dependente químico ele vai para um processo de tratamento, eu já falei isso aqui e vou repetir de novo. Ele está lá num processo de tratamento onde tem toda uma equipe multidisciplinar, auxiliando ele dentro do processo terapêutico, dentro do processo da farmacologia, dentro do processo das dinâmicas dentro da unidade. Quando ele sai, quem vai ser esse suporte? Quem vai dar subsídios, né? Quem que vai dar direções para ele dentro desse processo? Então, assim, é preciso a gente entender e é preciso a gente se preparar. A gente temos uma rede de apoio hoje que é o Amor de Gente. Só que o Amor de Gente ele vai trazer experiências de muitas pessoas que passaram pela problemática e vão ajudar. Só que é necessário também a gente buscar um apoio, né, e uma direção num psicólogo, num terapeuta que vai fazer uma mentoria ali comigo ali nesse processo junto. Porque assim, se eu estou numa problemática onde eu não tenho conhecimento, onde eu não tenho informação, como que eu vou conseguir direcionar esse ente querido para um processo de recuperação, para que ele possa se manter? Então assim, por que eu estou falando isso? Porque eu vejo várias histórias de várias famílias que por conta da codependência acaba falando tanto sim e acaba alimentando a doença, né não? Porque a gente vê acontecendo isso. A gente vê acontecendo como? Muitas das vezes a família não que a família é culpada, porque a culpa não existe da parte da família. Porque ninguém se preparou, né, para ter uma pessoa, um ente querido da família dependente químico. Ninguém se preparou para isso. E ninguém nunca vai se preparar. Porque ninguém nunca vai imaginar que vai acontecer. Mas e quando acontece? Quando acontece, é necessário que eu tenha, né, uma rede de apoio que eu possa contar para quando o problema já está instalado ali, eu já poder fazer uma intervenção e poder direcionar e poder seguir com o processo. No teu caso, Dudu Rocha, como que é, no teu caso, o apoio da sua família em relação ao seu tratamento? Então, no meu tratamento, minha família estava junto comigo. Sim. Né? Entre aspas, né? Sim. Porque no começo, como eu tive várias internações, no começo eles acreditavam mais. Sim. Né? Em relação ao meu pai. Sim. Né? Ele acreditava mais que vai dar certo, só que com o passar do tempo, quando a gente vai tendo várias recaídas, a família vai ficando meio desacreditada. Você acredita que vai gerando uma desesperança muito grande? Com certeza, uma desesperança gigante. Tanto que quando a gente faz uma ligação de dentro da instituição para a família, né, falando de mim, eu falo, não, que dessa vez eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A resposta que eu tenho, eu já ouvi esse sermão várias vezes. Sim. Né, mas eu vou dar mais um voto de confiança.
Certo. né? E essa última internação, esse último tratamento que eu fiz em Ribeirão, eu não fiz para minha família, Sim. eu fiz para mim. Aí que tá a importância, né? Sabe por quê? Porque doeu. Isso. Doeu. Porque eu fui tirado da minha zona de conforto, ali do uso, que já foi uma dor onde eu tive que fazer o luto, Sim. né? Tive que Passar pelo processo do luto. Passei pelo processo do luto, né? Cheguei num lugar totalmente desconhecido. Dudu, explica um pouco esse processo do luto para quem tá em casa aí, qual que foi esse processo do luto que você passou, porque às vezes quem tá em casa, familiar, não vai entender Sim. o que a gente tá falando desse processo do luto. Qual foi esse processo do luto, Dudu? O processo do luto é assim, né, cara? É como o que eu mais amo quando eu tô quando eu tô ali nativo, que eu boto em primeiro lugar, que eu amo a minha mulher, que eu amo o meu pai. Não, é mentira, tá? Porque deixa pai, deixa mulher para ir fazer o uso da substância psicoativa da droga. Deixa todo mundo para trás. Todo mundo para trás, né? Pode estar a mãe, o pai, a esposa chorando, não vai. Se ele botou na cabeça, está com a compulsão, a obsessão aberta e decidiu ir, ele vai usar. Certo. E vai deixar todo mundo para trás. Então, quando é tirado, quando a droga, né, a substância é tirada do dependente químico, ele precisa fazer o luto, que é como se tivesse perdido um ente querido. É como se tivesse perdido aquilo que era mais importante na vida, né? Então, o primeiro processo, né, do luto é a negação, né? Certo. Eu não aceito. Eu não aceito. Não, que eu não preciso. Não preciso disso. Não preciso, né? Não preciso. Por isso, né, que é muito importante, né, tem aí as remoções, né? Sim. Porque às vezes eu sozinho eu não consigo ir. Então, quando chega alguém para me levar, né, por mais que a gente tente resistir no começo, mas depois a ficha cai e eu falo, graças a Deus. E quebra toda a resistência, né? Quebra toda a resistência. E ainda demora um pouco, né, para aceitar de fato, né? Que você vai ficar falando, né? O processo do luto, né, que é 5 fases, né? Negação. Substituição. Raiva, né? Depois da negação vem a raiva, né? Não quero, não preciso, já tô lá dentro e começa a sentir raiva de todo mundo. Todo mundo fez tudo pro teu bem, mas começa a sentir raiva. Começa a sentir raiva, porque que nem o Dudu tá falando, essas pessoas que fizeram tudo pelo nosso bem, eles se colocaram entre eu e a droga. Eles se colocaram no meio, eles se posicionaram, ou seja, ou a clínica, ou algum ente querido, então a raiva vem. E depois vem a tristeza, né, Dudu? A tristeza, a depressão. A depressão, porque a raiva pode levar a esse processo de pensar em tudo que aconteceu. Isso. E leva a tristeza. E levando a tristeza, depois de passar por... A tristeza é como se ele repetisse todo o caminho antes da droga, tudo que aconteceu, né? E depois vem a parte da negociação, né, Dudu? Aí começa a negociar. Tempo. Principalmente, a negociação é com a família, né? Eu acho que 6 meses não tem necessidade, né? Isso aí é que a gente ouve bastante. É legal que você levantou isso, porque você acha que isso atrapalha muito nesse processo da recuperação? Essa tentativa de negociação? A negociação atrapalha, mas eu acho que tem casos e casos. Sim. Né? Sim. Eu acho que tem casos e casos, né? Depende ali, porque assim, tem pessoas que demoram mais para cair a ficha, para ter aceitação, né? Que realmente precisa do tratamento. Né? Tem gente que vai passar 6 meses na clínica, vai sair e, não vai cair a ficha. Né? Eu conheço pessoas que ficam 6 meses na clínica e saem já planejando o que vai fazer para usar. E pior que esse cara que fica os 6 meses, ele é aquele cara que ele faz tudo certinho. Tudo certinho. Ele bota a famosa máscara. Ele faz tudo certinho dentro da instituição, porque assim, ó, ele entra no processo, faz tudo certinho ali
e tem a alta do terapeuta, tem a alta do médico, tem a alta da psicóloga. Fala, esse cara, no meu ponto de vista, ele nem usa droga, ele usou. É verdade. E quando sai, talvez assim, na primeira, segunda vez, ele já acaba recaindo, né? Verdade. Parece até que fez artes cênicas, né? De tão bom ator que ele se comporta. Sim, né? coloca uma máscara, né, de bom menino, né? Sim. Ajuda, faz tudo certinho, né? E só que uma hora a máscara cai, né? Não Sempre adianta. cai, as Uma hora máscaras. cai, não adianta. O Renato Russo, ele fala que assim, quando a pessoa ela tem o vírus HIV, ela precisa tomar aquele coquetel, né? E ele fala que tomar aquele coquetel é como se a pessoa tivesse engolido um cachorro, né? E na dependência química é como se a pessoa tivesse engolido um lobo. Por quê? Porque a gente sabe que é que nem aquele folheto lá, né? Que fala a experiência de um adicto com fé, aceitação e compromisso. Ele fala que ele estava anos no programa de recuperação, não, ele estava anos limpo e ele ainda estava com a mente totalmente voltada para o uso de droga. Porque toda a personalidade do dependente químico ela é moldada para o uso de droga. Porque assim, a pessoa que iniciou o uso de droga ela não é a mesma que vai entrar num processo de recuperação. A pessoa que iniciou, ela vai ter toda uma personalidade moldada devido aos ambientes que ela vai ter que frequentar, devido às pessoas que ela vai ter que se conectar, devido a todo aquele ambiente. Então, assim, aí muitas das vezes a gente fala, nossa, meu filho, ele era assim, 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 mas como ele mudou? Mas ele vai mudar mesmo, ele vai mudar porque ele entrou nesse processo e entra numa mudança de personalidade. E aí, por isso que ele fala, estava anos no programa, mas ainda eu pensava e sentia e agia como um adicto. Por quê? Porque é preciso, quando eu venho para dentro de um processo, é preciso mudar, uma mudança interior. É preciso eu ter essa mudança. Porque se eu continuar sendo o mesmo que iniciou, com a mesma mentalidade, eu nunca vou conseguir sair do uso de droga. Então a gente está falando disso, de uma mudança de mentalidade. Eu sou aquele cara que faz tudo certinho, se eu sou aquele cara que eu não demonstro raiva nenhuma, que nunca eu me estresso, que sempre eu estou para colaborar, para ajudar, O bonzinho, o né? bonzinho dentro da instituição, se eu sou esse cara bonzinho, dificilmente eu vou conseguir passar pelo processo de se recuperar. O que eu tô fazendo aqui? Alguns ainda se perguntam, né? O que Né? eu estou fazendo aqui? Então, assim, por isso que a equipe multidisciplinar que vai fazer a diferença. Quando ela identificar que essa pessoa ela está numa trajetória dessa, ela vai ter que fazer alguma intervenção para tentar trazer essa pessoa para dentro do tratamento. Né, Dudu? Com certeza. Eu, como... Voltar né? à fase do luto, né? Não, eu quero falar até pelo que o terapeuta Fernando Caetano estava falando aqui, né? Que para mim é um espelho, né? Sim. Há décadas, né? Já Então, está uma década aí um tempo aí. em sobriedade, né? Mostrando que é possível, né, Dudu? Se é possível para nós, é possível para quem está em Com casa. certeza, né? E a gente tem que ficar bem para fazer pessoas acreditar que funciona. E que é possível. E que é possível. Então a mudança, né, como tu falou, tem que vir de dentro para fora. Eu estou fazendo uma coisa que eu sempre tive dificuldade de fazer, Sim. que é pedir ajuda. Essa é a melhor parte. Cara, impressionante pedir ajuda. Quando eu recebi o convite para vir aqui, né, no Independência. no Independência Química, né, que o Fernando aí me fez o convite, sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu liguei pro meu padrinho. Você ligou pro padrinho. Liguei pro padrinho. Ó, que legal. Sabe por quê? Porque na hora eu pensei assim, nossa, me deu uma aflição, falar, caraca, falar da minha história, né, cara, falar de mim, né, É mano? complicado. É complicado, né? E aí eu peguei o telefone e mandei uma mensagem para ele, né, pro Danilo Campos, que eu conheci lá em Ribeirão Preto, né, na fundação que eu tava lá, agora na minha última internação. Liguei para ele e falei, cara, recebi um convite assim, 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 o que eu faço? Cara, e esse é o segredo. O segredo é pedir ajuda. Pedir ajuda. Sabe o que ele falou? Vai, seja você mesmo, conta a tua história, não tem que esconder nada de ninguém. Ó, chega a arrepiar, porque, para quem não sabe, né, é o 12º passo, né? 12º Tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar essa mensagem a outros adictos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades, né?
É o que o Dudu tá fazendo aqui hoje. E, cara, e outra coisa, né? Voltando no pedido de ajuda, né, cara, que para mim está sendo novo e está funcionando. Eu sempre tive medo de pedir ajuda. Sim. Né? Eu lembro que quando eu morava em Florianópolis, agora eu moro aqui em São José do Rio Preto, mas quando eu morava em Florianópolis, meu pai falava, cara, meu filho, sentiu vontade, vem conversar comigo. Só que eu tinha medo, porque eu pensava, cara, como que eu vou chegar pro meu pai e falar, pai, eu tô louco de vontade de usar drogas. Ele vai me internar mesmo sem usar, sabe? Começa a passar isso na cabeça, que na verdade não é, né, cara? Ele queria o quê? Tá com vontade, vamos dar uma volta, vamos comer alguma coisa, vamos conversar, vamos partilhar. A partilha, né, é uma grande ferramenta também, porque tu tá partilhando, conversando quando vê, porque a vontade dá e a vontade passa. Sim. Né? Então, preenche ela. Eu não posso alimentar, né? Sim, eu tô com a vontade. Legal, se eu ficar alimentando aquele prazer, né, imediato que eu vou sentir que é do 0 a 100, já era. Eu tenho que mudar meu pensamento, né? Em coisas boas, né? Uma coisa que eu aprendi com uma terapeuta, né? Que agora fez especialização em dependência química, Márcia Cremonese, né? Sim. Que é a minha namorada, né? Que é fazer botar num caderno, né? Os benefícios de usar droga, né? As coisas boas e as coisas ruins. É a balança, né? A balança rescisória. Então, vamos lá, deu vontade de usar. Eu vou perder isso, vai acontecer isso, e no final eu vou parar aqui. E se eu não usar, vencer essa vontade, o que vai acontecer? Eu vou continuar lutando, eu vou participar daquele campeonato que vai ter lá em Abu Dhabi, que é o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, né? Eu vou ficar bem, e aí eu boto na balança, e qual vai pesar mais? Não vou fazer Sempre o que vai pesar mais, né? Que o Dudu falou ali, é o uso de droga, o uso de substância. Porque, assim, se a gente for fazer essa balança aí, que nem a sua namorada falou, a Márcia, se a gente for colocar na balança, os prejuízos do uso de drogas são irreparáveis. É verdade. Irreparáveis. Então, é uma problemática aí que a gente tem que... E é como o Dudu falou, quando ele fala do pedido de ajuda, a importância desse pedido de ajuda, por que a importância desse pedido de ajuda? Porque o Dudu falou da obsessão e compulsão. Ele falou. Então, tudo começa no campo da obsessão. Só que a obsessão, ela vem qual que é? Na mente. Então, é um pensamento que eu começo a ser obcecado por ele e acabo fazendo uso de substância. Então, ele pensou em usar, fez uma ligação. Tem algumas pesquisas que demonstram que 20 minutos após esse primeiro pensamento, você pode sim não voltar a usar droga. Então, ou seja, eu pensei em usar, eu liguei, conversei com meu padrinho ali durante 20, 30 minutos, eu vou perder essa vontade. O que eu não posso é continuar obsessivo. Porque a obsessão, se não for falar para o pessoal que está em casa, não é só a obsessão por substância. O Dudu falou ali agora, eu prestei bastante atenção no que ele falou, que ele sempre tem dificuldade com o sucesso. Mas aí percebe que é um vício, eu subo, chego lá em cima, aí eu caio de novo para começar de novo. Isso. Então, esse processo obsessivo, ele pode acontecer. Ele pode acontecer na droga, ele pode acontecer fora da droga, ele pode acontecer através da comida. Tem pessoas obsessivas por comer, tem pessoas obcecadas por trabalhar, tem pessoas obsessivas por dinheiro. Então, esse processo obsessivo, que começa tudo na mente da pessoa, ele pode passar com um pedido de ajuda, que nem o Dudu falou pra gente aqui. A gente tem que ter um ciclo, né? Uma rede de apoio. Uma rede de apoio. Uma rede de apoio, que ali eu tenho os telefones aqui para as pessoas que eu posso contar, né? Eu nunca posso estar sozinho. Cara, tem uma frase, né, que a gente fala, né, que é muito, muito interessante, que é: quando eu estou sozinho, eu estou mal acompanhado. Tô mal acompanhado. Né? Por quê? Porque se eu estou sozinho e vem algum pensamento destrutivo na minha cabeça e eu não tiver a humildade de pegar o telefone e pedir ajuda para alguém, já era. Porque chega um momento também, né, no campo da dependência química,
que eu tô naquela visão de túnel, né? Ou seja, eu só consigo olhar para frente, eu não consigo olhar do lado, né? O Terence Gosk, ele já trouxe essa direção, né? Essa fase, né? Que é uma fase na onde eu tô nessa visão de túnel. Ou seja, eu não vou olhar para o lado e ver que eu tenho um telefone e posso ligar para o meu padrinho. Eu só tô na direção de olhar para a substância, que olhar para o lugar onde eu vou pegar, para o movimento que eu vou fazer, aonde eu vou arrumar o dinheiro, aonde eu vou pegar, que lugar eu vou usar. Então chega um momento que eu estou nessa fase. E é por isso que o autoconhecimento ele é importantíssimo nesse processo, né? Que nem o Dudu trouxe para nós aqui, qual que são as ferramentas comprovadas que vem deixando ele limpo, ele entrar no processo da recuperação? O esporte, a disciplina, tudo que ele não gostava de fazer, hoje está fazendo, né, Dudu? Tô fazendo. O cronograma dele está sendo seguido eu à tô risca. fazendo o meu cronograma, entendeu? Principalmente o pedido de ajuda. Eu não pedi ajuda, né? Outro dia eu tive uma discussão, já peguei o telefone, já liguei pro meu padrinho, falei, aconteceu isso, discuti, né, com a pessoa, tá um clima meio estranho, e ele me deu um retorno que eu na hora já liguei para a pessoa, já fiz a reparação, falei, opa, nem tudo é na minha hora, nem tudo é do meu jeito, entendeu? Então aí vamos dar Já colocou ali um 10º passo. Ali. Entendeu? Conversa um passo pode ser escrito ou também só. A gente bota a cabeça no travesseiro, né? E eu pensei, nem tudo é do meu jeito, nem tudo é na minha hora, vamos dar 2 passinhos para trás para depois dar... seguir em Você frente, falou uma né? coisa, Fernando, de obsessão, né? Hoje todo mundo é obcecado pelas redes sociais. E dentro das redes sociais eles meio que romantizam, né, o uso de droga, principalmente agora com a liberação da maconha e tal. Meu Deus. E aí, cara, essa vulnerabilidade que as redes sociais causam com a droga, você acha que facilita o uso? Cara, eu tava conversando com uma pessoa ontem, e tava falando sobre essa questão aí. Tem alguns memes, né, de dependência química, e o companheiro falou assim, toda vez que eu começo a soltar esses memes aqui para zoar um ou outro em relacionado à dependência, imagem de uso de droga, eu acabo que voltando a uma recaída, eu tô próximo de uma recaída. E na verdade, o que é isso? Nada mais, nada menos. Porque assim, quando o Pablo foi explicar os gatilhos relacionados à dependência química, o que ele fez? Ele trancou, já falamos isso aqui, vou falar de novo para o pessoal que está em casa ter uma certeza do que eu estou falando. Ele trancou um cachorro, toda vez que ele ia alimentar esse cachorro, ele acendia a luz e mostrava um bife suculento para o cachorro, alimentava o cachorro. Teve uma vez que ele foi alimentar esse cachorro, ele não mostrou o bife, ele só acendeu a luz. A resposta do cachorro foi qual? Salivou. Então, na dependência química, o que mais acontece são os gatilhos. São os gatilhos físicos e os gatilhos emocionais. Se aquela pessoa, ele foi para droga quando aconteceu uma discussão com os pais e aquela euforia daquela discussão, ele foi para droga um dia, se acontecer de novo vai ser um gatilho. Se aquela pessoa, ela é acostumada a fazer o uso ou com uma lata de cerveja ou com alguma coisa, quando ela vê, automaticamente vai gerar esse gatilho. Já vai associar. Vai associar ao uso de droga. Então, assim, a rede social também, com as informações que tem, que vem enganando um monte de gente em relação ao que pode ou que não pode, e agora com a liberação da maconha aí, que aconteceu, a gente sabe, por pesquisas, que 70% das pessoas que usam maconha já experimentaram cocaína, né? E aí uma droga vai potencializando a outra, e a gente sabe também que muitas das vezes eu vejo até familiar me falar, pô, Fernando, mas agora ele só tá fumando maconha. Não existe. Se ele é usuário de crack, ele vai chegar no crack. Então, para você que talvez concorda, isso não é redução de danos. Redução de danos em tratamento para dependência química não existe. A única coisa que existe é a abstinência total. É aí que começa um processo de recuperação. Eu também não acredito em redução de danos. Eu fumava crack, agora eu vou fumar só maconha. Não acontece. Não vai satisfazer a minha vontade. E outra, a esquizofrenia vai ser desencadeada do mesmo jeito, né? Não adianta iludir. Sim, a esquizofrenia, a gente pode falar de esquizofrenia quando a gente fala daquela pessoa que ela é daquela idade mínima até chegar nos 23, 24 anos. Se ela tem alguma pessoa
que tem a parte genética, que tem a esquizofrenia na família, tem 310% de chance de desenvolver a esquizofrenia, déficit de atenção e por aí vai, né? A maconha, ela adia os sonhos das pessoas, porque a pessoa que fuma maconha, você pode ver, o cara fuma maconha, ele tem 40 anos, 50 anos, ele mora com a mãe, então ele prejudica o filho, que ele não paga pensão, a esposa, ele prejudica o pai, que ele está morando dentro da casa, o pai que paga a conta, então assim, inúmeras coisas que traz malefícios que a maconha traz. Mas quando a gente se fala de uma substituição de uma droga para outra, não existe. Não. É que nem assim, ó, por exemplo, quem bebe álcool já sabe, a droga ela age na região pré-frontal, no controle inibitório. Ou seja, quando eu estou fazendo uso de substância, quando eu bebo, lembra quando a gente bebia, acabava saindo para balada e falou, nossa, não acredito que eu fiquei com aquela pessoa ontem lá. Eu fiz vários stories, né? No outro dia tá pagando tudo, desesperado. Né, mas acontece, por quê? Porque foi na região pré-frontal. Então, assim, tudo que vai no cérebro, na região pré-frontal, que é droga, já vai abrir uma área. E, na verdade, assim, a gente, quando fala assim, já abriu um espaço, já tem um espaço ali aberto, né? Então, quando eu bebo, eu já estou mais frágil a acontecer uma recaída na minha droga de preferência. Então, pode acontecer. Então, a gente tem que ficar muito ligado, porque às vezes o familiar está em casa e não tem essa informação, não consegue entender que a dependência química, o quanto que ela é complexa, que ela é necessária a abstinência por completo. Porque assim, Fernando, eu vou deixar ele beber uma cerveja que vai dar certo. Não vai. Vou deixar começar a tomar só a zero. Também não vai. Ninguém toma cerveja zero. Ninguém toma cerveja zero. O maior zero. auto-engano que tem hoje é essa cerveja zero. Né? Porque a pessoa tá bebendo e... Porque eu bebo pra quê? Pra sentir a brisa. Pra sentir aquela brisa. Né? Pra que vai ficar? Porque eu vou te falar, tipo assim, eu na minha ativa, né, minhas drogas de preferência era outra, não era o álcool. Mas enfim, se eu bebia, era pra sentir a brisa, ficar às 11, né, aquela loucura. E, cara, aí eu tô bebendo, eu tô ali fazendo o ritual, né, de encher a espuminha, e de repente não vai me satisfazer, porque não vai me dar aquele prazer que eu tô buscando. Vai ficar barrigudo só. Vai ficar barrigudo e vai no banheiro toda hora, né? Então isso aí pode durar aí uma semana. Daqui a pouco o cara vai dizer, dá uma com álcool. Já era. É por isso que a gente tem que deixar você em casa, que tá a família muito orientado nessa questão, né? Hoje mesmo eu tava lá no instituto, né, na CT Luiz Caetano, e tem uma família que a gente conhece, né, aí foi lá, né, procurar a gente, aí a gente tava lá, e essa pessoa, assim, é uma pessoa que, ela é mãe da pessoa, ela largou toda a vida dela, tô explicando aqui no programa aqui, porque faz parte da codependência, ela morava em outra cidade, largou toda a vida dela, veio pra cá com o filho, porque o filho achou que uma mudança geográfica iria funcionar, e veio para cá, ele ficou 2 meses no tratamento, foi lá, buscou a mãe dele, trouxe para cá. Veio para cá, sofreu uma recaída, ficou vários dias na rua, a gente foi e buscou de volta. Só que na hora que a gente foi buscar, ele já estava 4, 5 dias na rua, ele vendeu a moto dele. Nossa. Ele vendeu a moto dele, e aí a gente foi buscar ele, trouxe ele para a instituição. Quando foi com 20 dias, a gente liberou para que ela pudesse ver ele, a mãe, né? Aí a mãe viu ele, nossa, meu filho tá tudo bem agora, e agora a gente vai tocar pra frente, vai dar certo. Fernando, eu vou levar ele embora, a gente vai quebrar o contrato, a gente vai levar ele embora. Falei, não, tudo bem, mas eu vou falar pra senhora que eu acredito que 20 dias não vai ser possível eles permanecerem em recuperação. E aí hoje eu cheguei no instituto, tava lá ela, que o camarada tá 5 dias na rua, né, alongado, comprou outra moto, essa moto era daquelas motos que aluga aí, essas motos, coisas aí, e eu fui lá buscar o cara vendeu a moto por R$600, cara. Então, assim, o desespero que ela voltou lá, por quê? Porque sempre acontece isso, porque assim, a família coloca no processo, porque tá sofrendo, colocou no processo porque a pessoa tá sofrendo, a pessoa tá no uso de droga, tá sofrendo. Só que quando ela vai lá, a imagem que o dependente químico
demonstra também é de sofrimento, porque eu tô isolado de tudo, tô com saudade, isso e aquilo. E aí acaba que comovendo a família, e a família como codependente acaba que tirando, abortando ele no tempo que Não deveria. não deveria. E é por isso que o índice nosso é muito baixo. Porque se a gente trabalhar uma rede, onde vai ter uma rede de apoio, onde essa família vai ter uma direção, ela vai ter um suporte, ela vai saber entender um pouco sobre a dependência química e vai saber que ela precisa também mudar, a recuperação vai ser bem sucedida. Porque assim, nós vem batendo muito aqui, né? E eu venho brigando com muita gente, porque eu venho falando aqui no programa que é possível sim uma pessoa parar, qualquer pessoa, parar de usar droga, perder o desejo de usar droga, encontrar uma nova maneira de viver e seguir em sobriedade e conquistar muitas coisas. É possível. É possível até para aquele cara que estava deitado ali agora, que a gente passamos, e ele estava deitado na calçada. É possível para ele. Mas o que precisa acontecer? Primeiro, uma mudança de mentalidade. Fernando, mas como que aquele cara que está deitado ali ele vai ter uma mudança de mentalidade? Ele precisa de uma rede de apoio. Ele precisa de pessoas indo ali, fazendo escutativa, e quando não dá certo, vai precisar de uma remoção. Vai precisar trazer ele para a sanidade, para depois que ele voltar à sanidade, ele começar a fazer a balança que o Dudu falou pra gente. O que ele perdeu, o que ele deixou de ganhar com o uso de substância. Porque daí ele começa a pensar com mais clareza, né? Ali após 90 dias. Sim. 90 dias para começar a pensar com clareza. Clareza. Porque antes disso, a pessoa ainda está com confusão mental. Tá que nem tá acontecendo mental lá, cara. Eu vi 3 meninos já falando a mesma coisa. Que eles sonharam que estavam usando a droga e se acordaram sentindo o gosto da droga. Acontece isso, Dudu Rocha? Comigo ainda não aconteceu, não. Graças a Deus. Mas já viu pessoas que falaram, relataram com você? Já. Então, por isso que é complicado. Tem uma situação, né, de um amigo que ele tá bastante tempo em recuperação, que ele estava tomando banho, né, a droga de preferência dele era o crack, ele estava tomando banho e o sabonete que ele estava usando, ele sentiu no sabonete o odor do crack. Nossa. Olha que legal que o Dudu trouxe Olha aqui pra gente. Olha que louco, velho! Olha que Sabe louco! por que é legal que ele trouxe isso? Porque assim, ó, existe uma síndrome de abstinência demorada, chamada SAD, que muitos estudiosos ainda não reconhecem ela. Mas a SAD, o primeiro sintoma da SAD é a mente confusa. O primeiro sintoma é a mente confusa. Então, assim, a pessoa, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. De repente, esse cara, ele começou o processo de recuperação. Mas de repente, ele devidamente confusa, começa a pensar que a esposa dele está se arrumando demais. Mas ela sempre fez isso. Mas aí, devidamente confuso, ele começa a imaginar isso. E ele começando a imaginar isso, ele não vai até ela para tentar um diálogo. Ele assume uma compulsão substituta, que talvez pode ser o trabalho, talvez pode ser o cigarro, talvez pode ser qualquer outra coisa, a comida, qualquer outra coisa. Da compulsão substituta, ele gera uma estresse. A estresse, ele passa pela negação, aquela mesma negação que lá atrás, quando a pessoa fala, você tem problema com drogas, você precisa se recuperar. Não tem problema não. É aquela mesma negação que volta. Mas a negação volta de não ir até a esposa e partilhar com ela o que está acontecendo. Então volta a negação, ponto de bloqueio e recaída. E é assim que acontece na SAD. Então, se a gente não prestar atenção, porque a SAD ela vai ter um período de duração de 26 meses. Olha aí o quanto tempo. E aí o que a gente percebe, que os primeiros 2 anos é mais difícil da recuperação, e é mesmo. Os primeiros 2 anos pode vir sonho, pode vir diversas outras coisas. Eu já tive sonhos de eu acordar e sentir o gosto da substância na minha boca, como eu tivesse usado, né? E nunca no sonho acontece verdadeiramente de você usar. Mas para você que está em casa nos acompanhando, deixa a pergunta aí, fala com a gente, fala sobre o que você quer falar, sobre o que você quer ouvir.
sobre qual direção que você quer ter, porque a gente vem preparado para trazer essas informações, mas é isso que acontece nos substâncias. Mas sabe o que eu senti nisso aí, cara? Que pode ser espiritual, cara, isso aí, não é só físico isso. Mas, na verdade, Isaac, quando fala assim, quando a gente fala dependência química, a gente vai falar de uma doença física, mental E e espiritual. espiritual. Ela vai agir nessas 3 áreas da nossa vida. Até a ciência reconhece como uma doença espiritual. E qual que é a parte espiritual da doença? É o total egocentrismo. Ou seja, eu acho que eu posso parar quando eu quiser. Tô no controle. Devido ao total egocentrismo, quando eu estou no uso de droga, eu esqueço de todo mundo. Eu esqueço de todos. Entendeu? Uma vez me perguntaram para mim, Fernando, qual foi a sua maior perda do uso de droga? Aí eu falei assim, a minha maior perda do uso de droga foi poder me tirar o direito de usar. Por quê? Porque eu larguei tudo para usar. Eu larguei mãe, namorada, filho, larguei todo mundo para usar. Então a maior perda foi tirar o direito de usar, porque eu larguei tudo pela droga. Mano. Então, muitas das vezes é isso que a pessoa não entende. O uso de droga é tão complexo e tão poderoso, principalmente nessa droga que nós temos agora, que é o crack, que a pessoa é capaz de viver ali na rua inúmeros dias e não perceber que tá ali, cara. Gostar até, né? Que nem Que nem o Dudu falou. Lá na Cracolândia, ele entrou ali naquele modelo de mundo, ele não consegue sair Sente mais. a vontade, A pessoa livre, não sai, né? não consegue. Entra ali na zona de conforto de uso e já era. Não consegue sair Não mais. consegue, daí tem que ter uma abordagem, né? Tem que ter uma abordagem, precisa. Lá na Cracolândia, eles usam muito a escutativa, as abordagens, tentando tirar aquelas pessoas que estão lá para um processo de recuperação. É uma metodologia que pode dar certo, mas assim, ó, como que a gente vai poder abordar uma pessoa que ela está com controle inibitório, com a região pré-frontal afetada, que é responsável pela tomada de decisão, e dizer assim, ó, você precisa de um tratamento. Dificilmente essa pessoa ela vai ter adesão. Agora, por quê? Existe o contemplado e o pré-contemplado, né? O contemplado, ele é aquele cara que ele já sofreu tanto que ele fala, não dá mais, eu preciso de ajuda. Agora o pré-contemplado, de manhã ele quer o tratamento, de tarde já não quer mais. De manhã ele levanta da calçada e fala assim, vou buscar um tratamento. Aí de tarde ele fala, não vou não. Aí pode chegar a ajuda ali no momento que a pessoa não vai. Entendi. Eu já passei muito por isso, né? Chegava naquela ressaca, né? Da substância em casa e, preciso de um tratamento, preciso de ajuda, pedir ajuda. Aí eu dormia, acordava, falei, acho que não preciso não, tá suave. Né? Eu tava ouvindo também, né, que tem muitos dependentes que eles falam que eles usam para aliviar certas dores, né? E como que a gente pode ajudar eles a tirar isso da cabeça deles? Aí a gente está falando de uma estrutura de vício, né? De uma estrutura de vício, de uma estrutura emocional, porque assim, ele usa para aliviar algumas dores, mas talvez essas dores elas estão ali instaladas de maneira inconsciente, né? Existem várias ajudas nesse campo, né? Existe hoje a constelação familiar que pode ajudar, existe a programação neurolinguística, existe a gente cuidar dessa estrutura emocional, né? Ressignificar isso, né? Eu acho que é o caminho. Entendi. Dudu, você contou umas histórias aí, cara, que pouca gente consegue superar essas histórias, cara. E eu queria saber de você, qual que foi, assim, o momento que você pegou, olhou assim e não queria mais se ver naquela situação? Qual que foi um momento, assim, drástico? Né? Você falou da Cracolândia, você falou que seu pai te ajudou e tal. Isso. Mas eu queria saber, assim, fora disso, a hora que você estava dentro do tratamento já. Porque tem muita gente que está dentro do tratamento, mas não está no tratamento. Não, só tá de corpo ali. E eu queria saber, qual foi o momento, assim, que você estava dentro de um tratamento que você estava desiludido? E qual foi o momento que você falou, não, agora eu estou no caminho certo? Eu falo que o meu último tratamento foi diferente, porque quando eu cheguei lá,
os 3 primeiros dias que eu fiquei na ala hospitalar, né, antes de descer para o centro terapêutico, eu fiquei refletindo muito e falei, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? Sabe? Poxa, eu estou com 37 anos de idade, tenho uma baita de uma carreira, sabe? Estou jogando tudo fora. Né? Eu falo assim, cara, já bati em cara gigante no ringue, no octógono, e perdi por um negocinho desse tamanho, velho. Entendeu? Aí também teve um outro momento que eu já tinha saído da ala hospitalar, né? E já estava na CT, no centro de tratamento, e eu estava sentado sozinho e comecei a refletir sobre a minha vida, né? Eu pensei, cara, até hoje, 20 anos de uso de drogas, né? O que eu conquistei? Né? O que eu conquistei? O que eu consegui manter? Porque conquistar até conquista, né? Mas manter que é o complicado. Né? É que nem a sobriedade. Ficar limpo fica. E manter-se limpo, manter-se, né? Porque quando a pessoa está dentro de uma clínica, de uma instituição, de um hospital, né? A pessoa está limpo. Ela está limpa. O negócio é quando sai. Né? Fazer exatamente a manutenção e se manter. Aí, mano, cara, deu sabe despertar quando vira a chave, né? Eu já escutei muito nas tuas reuniões tu falar isso, né? Vira a chave. Virou a chave e eu falei, cara, deu, acabou. Eu não posso mais. Eu não posso mais, porque esse último tratamento que eu fui, quando eu estava na ala hospitalar, lá em Ribeirão Preto, eu vi muita gente chegar totalmente, assim, com a esquizofrenia já instalada, né? A comorbidade da esquizofrenia. Então essa virada de chave foi em Ribeirão? Foi. Depois de quantas internações? Cara, depois de umas 20 internações. 20 internações? Você tem 37 anos. 37 anos. Basicamente... Mais da minha vida. Metade da sua vida foi internada. Isso. Às vezes, períodos pequenos, né? Ficava 15 dias, já fiquei 3 dias, né? Mas, Dudu, só para o pessoal que está em casa aí, ter a compreensão, depois de 20 internação, mas essa quando você caiu em si. Foi essa última. Foi a que tá dando certo. É a que tá funcionando. É a que eu perdi a vergonha de falar quem eu sou de verdade, né? Meu nome é Carlos Eduardo Rocha, né? Eu sou profissional da área da luta, sou um dependente químico em recuperação. Sim. E me aceitem se quiser. Eu sou essa pessoa. Já usei drogas sim, hoje não uso mais. Hoje eu estou em recuperação. E é muito gostoso falar isso, que nem né? você falou, né? Você usava aquela máscara. Usava máscara, né? E hoje não. Hoje eu posso dar aula num projeto social, né, de jiu-jitsu, e posso, né, ser espelho para muita gente. Exatamente. Então, né, hoje eu estou aqui, estou botando a minha cara a tapa, né? E como eu faço também na minha rede social, entendeu? Meu nome é Carlos Eduardo, conhecido como Dudu Rocha no mundo da luta, sou faixa preta de jiu-jitsu, sou um dependente químico em recuperação, já usei drogas, já tive no fundo do poço, consegui dar a volta por cima, me superei e hoje eu sou um exemplo de superação, sabe para quem? Para mim mesmo. Depois de tantas lutas, o Dudu Rocha, que você já participou em vários octógonos, né? Depois de várias lutas, a droga foi o maior adversário que você venceu? Foi. Eu apanhei muito. Eu tive que fazer muita revanche. Tive que fazer muita revanche. Mas só por hoje eu consegui. Como eu falei para vocês, né? Uma vez eu fiz uma luta, né? Num evento aí, lá em São Paulo, de MMA, e o cara era grande, era peso pesado, né? Ele era um pouco mais baixo que eu, mas o cara era monstro, cara. E eu derrubei ele, né? Eu usei ali, comecei na trocação, terminei no jiu-jitsu ali, consegui pegar ele. E de repente eu perdi por um negocinho desse tamanho. Pós-luta, fui comemorar.
auto-engano, vou tomar uma cervejinha. Sempre no diminutivo, né? Vou tomar uma cervejinha, não dá nada, cervejinha não dá nada. Comemorar um pouquinho só. Ganha a luta, já era. E, cara, o maior adversário da minha vida, né? Que eu tive que marcar várias revanches, eu consegui vencer. Mas tem uma coisa, tá? Eu tenho muito respeito por esse adversário. Sim. E graças a Deus hoje você conquistou a sua independência química, né, cara? Porque se a gente for ver, né, no ringue, a gente tem o gongo, né? E na vida aqui, para você conseguir ficar livre agora na dependência química, qual que foi o seu start? Cara, o meu start foi ver o sorriso no rosto das pessoas que eu amo. Pois valioso. Entendeu? E é como eu falei, né, cara? Os valores, né? Os valores, sabe? Os meus valores. E como eu falei, né, cara? Eu, hoje, tô me superando. Graças a Deus. Entendeu? Tô me superando. Eu tô fazendo coisas que antes eu não fazia. Entendeu? E enxergando o valor de cada coisa, né? Porque quando você tá ali na dependência, você não enxerga valor, né? Não. Você não enxerga nada. Não, a gente fica, como o Fernando falou, né, com a visão de túnel. Visão de tudo, Só quer aquilo, né? Depois que a gente sai dessa obsessão de visão de túnel, enfim, começa a ter um leque de opções, né? E a gente começa a visar com mais clareza e, cara, não tem preço. O que eu tô vivendo no dia de hoje, qual que foi o que eu fiz hoje? Acordei cedo, fui pra academia, arrumei a cama, fui pra academia, né? Tomei meu café, fui pra academia, fiz a minha musculação, né? Retornei pra casa, almocei, né? Tomei um banho, me arrumei e tô aqui agora. E hoje eu não usei e hoje eu não vou usar porque eu já tenho o compromisso de chegar em casa, jantar, ficar com a minha namorada e amanhã eu tenho o meu cronograma para seguir novamente. Quer mais dopamina que isso pra quê? Né? Que legal. Que legal para você que tá em casa aí, nos acompanhando, para você que vai nos acompanhar pelo YouTube. É o Dudu falando de uma rotina, de um plano de ação, a qual ele desenvolveu para poder ter o caminho da sobriedade. Infelizmente, estamos chegando a mais um fim do Independência Química Podcast e queremos dizer para vocês que nós estamos juntos nessa luta e que nós vamos estar sempre aqui nessa rede de apoio para trazer informações. Hoje, infelizmente, a Jair não conseguiu estar com nós por problemas particulares, mas a gente vai estar aqui toda quarta-feira, às 18 horas, falando sobre dependência química, falando de independência química e falando também de codependência, a parte que aí a gente mais vai apoiar, que é essa rede de apoio a todos os familiares que sofrem com essa problemática. E mais uma também, a gente vai estar direcionando aqui mentoria para tratamento de dependência química gratuitamente para poder te ajudar você que precisa de ajuda. Você falou de apoio e esse programa aqui ele só existe graças ao apoio do Centro Terapêutico Luiz Caetano. Sem ele, nada disso aqui poderia ser possível. Lembrar que o Centro Terapêutico contribui muito para que isso possa acontecer, né? E agradecer também lá o Instituto Penteado, que é onde o Dudu Rocha passou lá, Luciana Penteado, que também vem salvando vidas aí através desse grande trabalho no Instituto. Eu tenho que agradecer muito ao Fernando Caetano, né? Porque teve um dia que eu tava com aquela visão de túnel, né, cara? E encontrei ele numa calçada. Eu até me emociono em falar isso, né? E quando encontrei ele na calçada, eu fui cumprimentar ele, né? Falei, e aí, Fernando, o que tá fazendo por aqui? Assim, eu vim fazer uma remoção. Eu falei, nossa. Aí, então, assim, teve a participação. Se hoje eu tô limpo, se eu tô em recuperação, eu agradeço ao Fernando Caetano, né? Agradeço ao Hospital Fundação Penteado, né? A Luciana Penteado, ao Evandro, né, que foi o meu terapeuta, Danilo, né, que o pessoal que me ajudou muito lá, né, e então assim foi uma junção, rede de apoio, foi uma rede de apoio, né, com
com Fernando Caetano, com o Centro Terapêutico aqui de São José do Rio Preto, com o Hospital Fundação Penteado, fizeram ali uma rede de apoio e hoje, só por hoje, está funcionando. Só mais uma curiosidade, foi só o Fernando que não, foi tu lá tava junto, tu acha que eu não lembro de ti, meu irmão? Um homem desse tamanho aí não tem como ir sozinho, Não, tem, eu acho que foi 5, né? 5 pessoas. só pegar o 5 pessoas, rapaz. Mas, graças a Deus, não só agradeço a Deus, mano. Mas só sem agradeço. Deus nada disso seria possível. Nada né? disso. A porque honra e a glória para ele. não né? cai uma folha da árvore sem a permissão dele. Se isso aconteceu, é porque era pra eu estar aqui no dia de hoje. Ele já sabia disso tudo. Legal. Fiquem ligados nos próximos episódios.